que depois de desculpar, depois de viver uma dinâmica de traição, viver uma traição e desculpar, se sentiu culpado no lugar do outro? Começou a sentir culpa, começou a ficar amargurado. Se isso já aconteceu com você ou você já viu acontecer com alguém, digita assim, sim, para eu saber no chat agora, tá? Isso acontece porque quem desculpa assume a culpa no lugar da outra pessoa. Quem desculpa assume a culpa no lugar da outra pessoa, tá? E qual é a melhor forma de você entender isso? Eu sempre conto uma metáfora que é a seguinte, olha. Imagine que num vilarejo um homem vai lá e violenta uma mulher. Aí todo vilarejo se reúne, pega esse homem e leva até o rei. Presta atenção. E pela lei, à época, o rei deveria condenar esse homem a 30 anos de cadeia. Não ia poder sair, ia ficar lá no calabouço, 30 anos, vamos supor, tá? Só que as pessoas levam o homem, a comunidade se reúne, toda a vila, o vilarejo se reúne, e aí entrega o homem ao rei. A sentença já estava dada. Por que a sentença já estava dada? A sentença já estava dada porque esse homem violentou a mulher. Então, esse homem, ele deveria ficar 30 anos na cadeia, no calabouço. Só que o rei, por um ato de altruísmo, o rei, por um ato de abnegação, mesmo reconhecendo que o homem verdadeiramente violentou a mulher, esse rei resolve desculpar esse homem. Então, ele desculpa o homem. E ele diz que vai deixá-lo em liberdade e que vai dar a esse homem desculpas. Eu não sei se você vai entender o que eu vou colocar aqui, mas preste atenção no que vai acontecer. O homem era culpado. Todo ódio, toda culpa estava em direção ao homem que tinha violentado a mulher. No momento em que o rei resolveu desculpar esse homem e deixá-lo livre, preste atenção, no momento em que o rei resolveu desculpar esse homem e deixá-lo livre, a culpa saiu desse homem e passou aí para quem? Para o rei. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Então o vilarejo ficou empovarado, as pessoas começaram a se estressar com o rei, tá? As pessoas começaram a não ver o rei, não ter mais tanta admiração pelo rei, as pessoas passaram a culpar o rei pelo que aconteceu, embora o rei não tivesse feito nada. A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente se coloca na condição de rei dentro do relacionamento. Você não é rei de ninguém. Você não é soberano de ninguém. Você não é superior a ninguém. Dentro de um relacionamento de casal, você é um igual. Você é igual a outra pessoa. Isso significa que você não tem força alguma para poder perdoar essa pessoa. Porque você não é soberano dela. E se você tentar ser soberano, se você tentar ser superior a essa pessoa, maior do que essa pessoa, quando você perdoar, você vai sentir a culpa no lugar dela. E é por isso que muitas mulheres que são traídas, quando perdoam, começam a se sentir culpadas, como se a culpa da traição fosse dela. É por isso que muitos homens, quando são traídos, começam a se sentir culpados, como se a culpa da traição fosse dele. Vocês entenderam a profundidade disso? Entenderam? Então, ó, da próxima vez que alguém disser assim para você, me desculpe, você vai dizer mentalmente, você não vai falar para a pessoa porque a pessoa não vai entender essa linha de raciocínio, mas você vai dizer mentalmente para você, eu não desculpo. Você não tem que desculpar. Tá certo? Você não tem que desculpar. Eu não desculpo. Escrevam isso aí, eu não desculpo. Isso é muito importante. Tá? Porque agora vocês acabaram de entender por que você se sente culpado numa relação quando você é traído. Você acabou de entender isso. Isso é muito importante, isso é libertador. Então você vai dizer assim, ó, eu não desculpo. E quando você faz isso, você deixa a culpa com quem é dono da culpa. E tudo bem, porque a culpa não é um sentimento ruim. Quando você é dono da culpa, a questão não é se você vai se sentir culpado ou não, o que você vai fazer com a culpa que você tem. Mas quando você desculpa uma pessoa, você retira a culpa dela, a pessoa fica boa, fica leve, tá? Ela não tem que responder pelo que ela fez.
E via de regra, quando uma pessoa não tem que responder por aquilo que fez, ela vai lá e faz de novo, porque não tem aprendizado. Você nunca deve, escuta o que eu estou dizendo, desculpar. Agora eu vou falar o oposto. Você sempre deve perdoar. Eita, que agora o Ivan vai me dar um nó. É isso mesmo, vamos lá. Escreva assim, ó, sempre perdoar. Perdão 70 vezes 7 vezes, tá? Sempre perdoar. Só que aí a gente precisa entender o que é perdão. Preste atenção, desculpar é um jogo que você joga com o outro. Tá? Quando você retira a culpa de uma outra pessoa, alguém lhe fez um mal e você retira a culpa dessa pessoa. É um jogo que você está jogando com quem lhe praticou, lhe perpetrou o mal. Perdão é um jogo que você joga com você. Perdão é um jogo que você joga com você. E perdão tem conexão com compreender como as piores coisas que aconteceram na sua vida te moldaram, te transformaram em um homem mais forte, te transformaram em uma mulher mais forte. E isso só acontece quando o teu foco está no aprendizado. Aconteceu alguma coisa, o que é que eu aprendo com isso? Quando você aprende com o que aconteceu, você faz um movimento de compreender como é que isso te moldou, como é que isso te transformou em um homem mais forte, uma mulher mais forte. E então, compreendendo como isso te moldou, te transformou em um homem mais forte, uma mulher mais forte, você então consegue honrar isso. Não o mal que a pessoa te fez, tá? Não o mal que a pessoa te fez, porque isso não é para honrar. Você consegue honrar o aprendizado que a vida te deu em virtude de um mal que alguém te fez. E quando você honra, então você se libera. O perdão é aquilo que nos libera de tudo que veio antes. Uma pessoa que não consegue perdoar, não consegue liberação. E eu repito, perdão não tem a ver com o outro, perdão tem a ver com você. Com você compreender como isso te molda, tá? Como isso te transforma em uma mulher mais forte, como isso te transforma em um homem mais forte. Você tem que saber distinguir perdão de desculpar, porque você precisa sempre perdoar, você precisa, em outras palavras, sempre aprender com o que aconteceu, não importa o que aconteça, para que você consiga uma liberação, para que você possa seguir, sempre perdoar para poder aprender com o que aconteceu, para ter uma liberação e seguir. Nunca desculpar, porque cada um é responsável por aquilo que faz e nós vivemos num planeta kármico. As pessoas são responsáveis por aquilo que fazem, elas precisam responder por aquilo que fazem. Quando você desculpa uma pessoa, você está, na prática, obstaculizando o crescimento dessa pessoa. Essa pessoa precisa responder pelo que fez. Quando você desculpa uma pessoa, você dá um papel em branco para que a pessoa escreva uma história de traição de novo com você, tá? Não faça isso. Não faça isso, tá bom? Perdoar sempre, desculpar nunca. E aí vem o terceiro ponto. O terceiro ponto é dar uma nova chance. Esse ponto tem a ver com você avaliar duas coisas. A pessoa se arrependeu. Para você dar uma nova chance para alguém, é preciso que essa pessoa tenha se arrependido. E o que é o arrependimento? É a compreensão de que essa pessoa fez o mal. Muitas vezes você dá uma segunda chance para uma pessoa sem a pessoa se arrepender. O que acontece quando você dá uma segunda chance para alguém sem essa pessoa se arrepender? As coisas não dão certo, as coisas não vão bem. Entendeu? As coisas não dão certo, as coisas não vão bem. Porque você concedeu uma nova chance a alguém que não se arrependeu. A pessoa não se arrependeu. Tá bom? Nem de longe. Então a pessoa se arrepender, ter consciência de que ela fez algo que é errado, é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte, olha. A pessoa a quem você vai dar uma nova chance, ela tem que se comprometer em colocar no lugar aquilo que ela tirou. Em reconstruir o essencial, a confiança. Ela precisa se comprometer com isso, comprometimento real. A pessoa precisa querer fazer diferente. Entende? Do coração. Fazer diferente.